Nesta terça-feira, a partir das 15 horas, vai ser realizada mais uma sessão virtual. Os vereadores vão discutir projetos ligados à pandemia do novo coronavírus. A Rio TV Câmara transmite a sessão ao vivo em TV aberta pelo canal digital 15.3 e você também pode acompanhar o trabalho do Legislativo Carioca pelo canal da emissora no YouTube. Por conta da pandemia e do isolamento social, o número de compras online cresceu, mas consumidores reclamam dos constantes atrasos e extravios na hora da entrega das mercadorias. Por isso, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal entrou com pedido de abertura de inquérito no Ministério Público Federal e no Procon RJ contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Sobre esse assunto, eu converso com a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, a vereadora Vera Lins. Vereadora, eu quero já agradecer pela sua participação e perguntar por que a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor decidiu entrar com um processo no Ministério Público contra os Correios. Bom, primeiro agradecer aí a TV Câmara, né, por esse carinho, e o que nos levou à abertura desse inquérito civil público foi a quantidade, a demanda muito grande lá na nossa Comissão de Defesa do Consumidor, pelo atraso sistemático dos Correios, o que acarreta um desconforto muito grande ao consumidor, enfim, a tudo. Crianças que compram agora, nessa pandemia, compram livros didáticos, então não recebe, o idoso que não recebe a sua conta de telefone, de luz, enfim, toda a correspondência ele não recebe, ele tem que procurar uma dessas casas, né, que tira lá a segunda via, e isso também tem um custo. Então, isso nos levou à propositura dessa ação civil pública no procurador-chefe do Ministério Público nosso, federal, aqui do Rio de Janeiro. E continua lá, né, agora não, porque está fechado, mas a demanda foi muito, muito grande, o consumidor muito lesado por isso, e aí nós pensamos e pedimos, nós ligamos e fizemos isso por muitas vezes e não fomos atendidos. Então, não tivemos outra alternativa senão entrar com essa abertura desse pedido, desse inquérito. Estamos aí aguardando. Documento. Como? O que diz esse documento? Assim, o Correio ele vai ter que se adequar, vai ter que ter prazo para fazer essas entregas. O que diz assim o documento dessa ação? Bom, nós pedimos, entramos. Eles agora terão que se manifestar, eles terão que responder. Eles foram demandados, foi aberto o inquérito, que já foi aberto, e eles terão que responder a isso. Eles devem ter prazo, esse prazo é a Justiça que determina, e eu acredito que aí eles vão ter que se adequar a uma forma de conduta para atender o consumidor, que não pode... Por exemplo, eu na minha casa não recebo uma correspondência. Tá ótimo, vereadora Vera Lins, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu quero mais uma vez agradecer pela sua participação. Obrigada, Luciana, muito obrigada. Ministério Público e Defensoria recorrem ao STF para que a Prefeitura justifique a flexibilização do isolamento. Desde o último sábado, a Prefeitura autorizou a abertura do comércio de rua como mais uma fase da retomada da atividade econômica. Os lojistas só podem abrir suas lojas entre 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. O argumento da Prefeitura é a redução das curvas da Covid-19. No entanto, o Ministério Público e a Defensoria recorreram ao STF para que o governo municipal justifique os motivos da flexibilização. De acordo com essas duas instituições, faltam estudos científicos que justifiquem a redução do isolamento. O prefeito Marcelo Crivella se reuniu com donos das escolas particulares para tratar da retomada das aulas presenciais, mas nada ficou decidido. Um novo encontro será agendado para a próxima quinta-feira.
Ainda não há retorno definido para as escolas públicas. Havia sido colocado na mesa uma discussão para que as aulas nas escolas privadas começassem agora dia 15 de julho de maneira voluntária. O pai que decidisse levaria a criança para a escola, ou o professor também que decidisse poderia vir trabalhar ou não. Tanto o pai decidiria por si, como o professor também. Essa proposta não alcançou o consenso. Crenças políticas e desigualdades sociais alteram a percepção da população sobre a pandemia de Covid-19. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Laboratório de Análise da Violência do Instituto de Ciências Sociais da UERJ, quase 60% dos entrevistados relataram dificuldades de concentração. Mais da metade sente pouco prazer em suas atividades de trabalho e 5% tiveram algum pensamento suicida durante a quarentena. O estudo mostrou que o medo da doença é maior para os moradores de favelas. Entre eles, 72% deixaram de trabalhar fora de casa contra 81% dos demais moradores da cidade. 56% dos habitantes de comunidades têm medo de morrer por Covid-19 em comparação a 33% do restante da população. E as mulheres são quem mais temem o vírus. Apesar do isolamento social e da insegurança afetarem todas as camadas da população, elas impactam diferentemente de acordo com a condição social e também com as crenças políticas dessas pessoas? A gente encontrou esses dois principais resultados. O primeiro, como você mesmo falou, está relacionado à questão da desigualdade social. Então, não existe a condição social, socioeconômica, não, existe uma desigualdade social no que se refere ela já existia antes na nossa sociedade, ela não é nova, né? E nesse período de pandemia, ela ainda é acentuada, né? Porque a gente percebeu isso através de uma representação a partir dos moradores de favela. A gente analisou essa diferença a partir de dois aspectos, né? A partir da exposição. Então, por exemplo, os moradores de favela, em comparação com moradores de outras áreas, eles tendem a trabalhar mais fora de casa do que os moradores de outras localidades. Enquanto, por exemplo, moradores da classe média, por exemplo, eles tendem a trabalhar no home office, enquanto os moradores de favelas, eles têm que sair de casa. E, consequentemente, os moradores de favela também, eles acabam utilizando transporte coletivo. Em comparação com os outros moradores de outras localidades, isso não acontece. Esse resultado mostra uma questão de desigualdade representada em dois sentidos. Quais são esses dois sentidos? Uma é uma necessidade econômica, ou seja, eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu passo fome, né? Eu fico sem dinheiro. E o outro aspecto que é extremamente importante é que os patrões, né, os empregadores, eles não liberaram essa classe para trabalhar em casa, diferente de outros grupos sociais que têm uma oportunidade de continuar trabalhando em casa. Então, a gente vê esses dois aspectos. Então, é esse dentro dessa dimensão de exposição que a gente percebe essa desigualdade dentro dessa dimensão de exposição. Uma outra questão relacionada à desigualdade social está vinculada ao medo, que, inclusive, essa exposição influencia esse medo dessa população. Os moradores de favela, elas sentem mais medo tanto de ser infectada ou, inclusive, de morrer por conta do coronavírus. Eles relataram isso na pesquisa. Muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Com a chegada do inverno e a pandemia do novo coronavírus, é preciso redobrar os cuidados com as crianças. E para saber mais detalhes sobre este assunto, eu converso com a doutora Lilian Cristina Moreira, que é pediatra e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Lilian, eu já agradeço desde já a sua participação aqui na Rio TV Câmara para essa entrevista e já faço aquela
perguntas já de início, né? Chegando o inverno já e também esse período de pandemia. Quais os cuidados que os pais devem ter com as crianças agora? Oi, obrigada, Simone, pelo convite. É um prazer estar aqui. E a sua pergunta é muito boa, porque nesse momento, né, a gente já está vivendo a situação de pandemia há alguns meses, né? Há mais de 3 meses a gente já está vivendo a quarentena aqui no Brasil. E durante o inverno, aumenta realmente a circulação de vírus respiratórios. Então, eles vão coexistir com o vírus da SARS-CoV-2, conhecido como Covid-19. Então, é muito importante os pais estarem muito atentos a qualquer sintoma respiratório, porque, de fato, durante os meses mais frios, durante o inverno, aumentam as doenças respiratórias em crianças e adultos. Os pais estarem bastante atentos, porque qualquer sinal de febre, tosse, coriza, catarro, qualquer sinal de alguma síndrome respiratória, é muito importante que os pais procurem orientação, procurem ajuda médica. Então, isso é muito importante, ainda mais nesse tempo de pandemia. Doutora, mas nesse período de pandemia também a gente tem que levar em consideração o seguinte: sempre os pais saem correndo para as emergências em qualquer situação. E agora, nesse caso, o que fazer e quando procurar a emergência? Essa é uma ótima pergunta, porque logo no início, na situação da pandemia, a orientação era para que as pessoas só procurassem ajuda médica em último caso, de formas extremas, ou apresentando sintomas da SARS-CoV-2, se tivessem falta de ar ou febre muito continuada. Mas conforme a gente foi percebendo o perfil da doença, também a postura da classe médica mudou. Então, a orientação hoje, agora, se a pessoa apresentar algum sintoma que seja suspeito ou compatível com a Covid-19, é importante que procure logo ajuda médica. Não precisa necessariamente ir sair correndo para uma emergência, mas ligar para o seu médico de confiança, o pediatra dos seus filhos, pegar uma orientação telefônica em primeiro lugar, se for o caso, fazer um teleatendimento, uma teleconsulta e, de preferência, buscar logo a orientação, a ajuda dele até no próprio consultório médico. A ida ao hospital, realmente, Simone, só deve ficar reservada a situações onde é necessário toda a logística hospitalar para atender e dar suporte àquela pessoa. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista. Uma dívida do governo do estado com o Liceu de Artes e Ofícios na Praça 11, centro do Rio, pode provocar o fechamento da instituição. Já foi feito até um abaixo-assinado nas redes sociais para regularizar a crise financeira. Eu converso com o professor Paulo Frias, presidente da Sociedade Propagadora das Belas Artes, Liceu de Artes e Ofícios. Paulo, primeiro a gente precisa contextualizar, né, essa importância do Liceu de Artes e Ofícios, né? Um pouquinho dessa história de uma instituição que já tem muito tempo, né? Faz 163 anos em janeiro do ano que vem. E o que ela propõe, justamente no retorno para a sociedade? O Liceu tem como filosofia o ensino para as camadas mais carentes da população, né? O ensino técnico, o ensino das artes, da pintura. E durante toda a sua travessia, durante toda a sua história, ele encontra dificuldades quase sempre provocadas pela não compreensão em muitos momentos. E em 1945, 46, aí já quase dentro do governo Vargas, o Liceu se situava na Avenida Rio Branco, onde hoje é o prédio da Caixa Econômica Federal. Quando chega, em dado momento, essa sede é retirada do Liceu, nós perdemos essa sede, e ficou-se em construir uma nova edificação, onde ela encontra-se hoje ali na Praça 11. Não era uma região tão rica em relação à chegada do que era a sua sede original. Por conta dessa situação, a própria região para edificar foi muito difícil, o Estado inicia um pagamento de uma dívida contratual por ter tirado da sociedade o seu prédio.
Paulo, então, todas essas variáveis que você está listando, né, esse é um processo todo histórico, isso fez com que o governo do Estado cedesse para vocês mensalmente uma ajuda, não é isso? É justamente uma dívida contratual, isso está em uma lei. dívida contratual. É justamente a suspensão dessa dívida, que seria de R$150 mil por mês, que acabou provocando dela. O não pagamento que provocou justamente essa dificuldade financeira do liceu, né? Um estrangulamento financeiro muito grande, porque quando inicia o governo do senhor Luiz Carlos Pezão, esse pagamento é suspenso, né? Já são quantos anos? Já são quantos anos que vocês não recebem esse valor? São 6 anos. 6 anos e pouco. Isso dá um total de quanto que vocês deveriam receber? Hoje, olhando, já está em torno de 11 milhões essa dívida. E como é que vocês têm feito para justamente superar essa dificuldade financeira e para manter o liceu fornecendo esse tipo de serviço à sociedade? A pandemia foi terrível para a gente. Foi terrível. Porque com todas as dificuldades, nós conseguíamos manter, acertamos um pouquinho a nossa folha de pagamento já em 2019. A pandemia foi muito complicada, porque nós fomos obrigados a parar com tudo. A gente não tem mais teatro, não temos mais como fazer peças no teatro. Essa receita oriunda do teatro não vem mais. Os concursos públicos não se realizam mais. Não é? E aí a gente vive apenas da mensalidade dos alunos, muitos bolsistas. E quando chegou a pandemia, essa inadimplência passou de 50%. Paulo Frias, eu quero agradecer todas as informações que você passou. Muito obrigado pela entrevista.